Olá, aqui é o professor Ítalo Boritsa e hoje nós vamos falar sobre lentes. Vamos lá primeiro para a definição. Definição é a associação de dois dióptros, de dois meios ópticos, sendo os dois esféricos ou um esférico e outro plano. O sistema óptico é composto por três meios homogêneos e transparentes. Então, por exemplo, você vai ter aqui a superfície de separação de dois meios ópticos, que separa o meio N2 e N3, e a superfície de separação dos outros dois meios ópticos, que separa o N1 e o N2. Isso aqui é lente. Uma face obrigatoriamente tem que ser esférica e a outra face ou vai ser plana ou vai ser esférica. Geralmente, o índice de refração do meio 3 e do meio 1 é o mesmo. Por exemplo, é uma lente imersa no ar. Então, os meios 1 e 3 são iguais. Ou uma lente imersa num líquido, por exemplo. Então, vai ter apenas o N2, que é o índice de refração da lente, e o N1, que é o índice de refração do meio de fora. Então, aqui nós vamos ter basicamente dois meios, geralmente. O meio da lente e o meio de fora da lente. O N1 é o índice de refração do meio externo e o N2 é o índice de refração da lente. Nomenclatura. Bom, nomeia-se as faces voltadas para o exterior, assinalando em primeiro lugar a face de maior raio de curvatura. Então, dentre das lentes, nós temos as lentes chamadas de lentes de bordas finas. Nós temos essa primeira lente aqui, ó. Por que borda fina? Porque a extremidade da lente aqui, que a borda é mais fina que o centro dela. Então, é chamado de bordas finas. O que você tem aqui? Você tem essa face aqui, que é a face convexa, e tem esta face aqui, que é a face plana. Então, você vai ter uma lente que vai ser chamada de plano convexa. Por que o plano vem na frente? Porque o plano é o raio de curvatura maior. Mas raio de curvatura, professor, plano tem curvatura, é porque o que acontece? Quando você pega uma curvatura e dá um zoom nela, ou seja, aproxima, essa região que você está aproximando vai parecer como se fosse plana. E é justamente isso aqui. Isso aqui é plano porque faz parte de uma circunferência de raio muito, mas muito grande. Por isso que essa daqui seria o raio maior, que você vai nomear primeiro. E essa aqui é o raio menor, que vai nomear depois. Depois você tem essa daqui, ó, tá vendo essa face? É que nem essa daqui, ou seja, convexa. Então é convexa aqui e aqui também é convexa. Então aqui é biconvexa. E aí você tem esse daqui, em que você tem essa face aqui, que é chamada de côncava, de concavidade, né? E essa face aqui, que é chamada de convexa. Observe que o raio da convexa seria esse daqui, né? O raio de curvatura dessa face convexa é apenas esse daqui. E o côncavo faz parte de uma circunferência maior, ou seja, ele tem um raio de curvatura maior. Então aqui vai ser côncavo convexa, porque o raio de curvatura maior é do côncavo e o raio de curvatura menor da convexa. Essas seriam as nomenclaturas das lentes de bordas finas. Nas lentes de bordas grossas, por que grossa? Porque a extremidade é mais grossa aqui que o meio. Então são lentes de bordas grossas. Uma face é plana e a outra face é côncava, de concavidade. O raio de curvatura maior vai ser da plana. Sempre a plana é maior. Então aqui é plano côncava. Essa daqui, face côncava desse lado e côncava desse lado. Então essa é bicôncava. E tem essa daqui, que você tem essa face aqui que é a convexa e essa aqui é a face côncava. Olha o raio de curvatura da face côncava. A côncava não faz parte de uma circunferência menor, então o raio de curvatura dela é menor. E a convexa faz parte de um raio de curvatura maior, então a raio de curvatura dela é maior. Então aqui a convexa vem primeiro, convexo, côncava. Então essas seriam as nomenclaturas das lentes de bordas grossas. Comportamento óptico da lente. Um feixe de luz ao passar por uma lente pode ser desviado dependendo do tipo da lente, se é bordas finas ou bordas grossas, e do índice de refração da lente
da lente do meio que se encontra imersa. Então depende também desse índice de refração. Lembrando que índice de refração mede a dificuldade da luz ao se propagar em um meio. Bom, você tem a lente convergente. Qual é a representação da lente convergente? Por que ela é chamada de lente convergente? Porque o feixe converge ao passar pela lente. Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui essa lente de bordas finas? O feixe ao passar por ela se converge, se encontra em um ponto. Por isso que essa lente é chamada de lente convergente. Ela vai convergir os raios. Essa lente aqui, se tiver voltada para o sol, ela pode queimar uma folha de papel. Por quê? Porque ela pode concentrar o raio de luz que incide nela. O raio de luz solar, por exemplo. Qual é a representação dela? Ela vai ser representada assim, com as setas apontando para cá, o que indica bordas finas. E todo feixe que vem paralelo vai ser desviado para um ponto. Esse ponto é chamado de foco. Então isso é uma lente convergente, que converge os raios. Lente divergente. O que seria uma lente divergente? O feixe diverge ao passar pela lente, ou seja, em vez de ele convergir para um ponto, que nem a lente convergente, no divergente ele vai ser espalhados entre si. Ó, que lente é essa daqui? É uma lente de bordas grossas, né? Qual vai ser a representação? Olha aqui, ó, borda grossa. Todo raio que vem paralelo, ao passar pela lente, ele vai ser desviado de forma que vai divergir. Eles vão se encontrar em algum ponto após passar pela lente? Não. Mas se eu prolongar aqui, você vai ter esse ponto aqui, que é chamado de foco da lente divergente. Vamos agora discutir um pouquinho mais sobre o comportamento óptico, porque foi discutido nos slides anteriores que o comportamento óptico dependia do tipo da lente e do índice de refração. Vamos trabalhar agora no caso em que o índice de refração da lente é maior que o do meio. Ou seja, é o caso comum de uma lente de vidro imerso no ar. A luz tem mais dificuldade de se propagar na lente, onde tem maior índice de refração, ou seja, sua velocidade menor é aqui, e maior no ar, onde tem menor índice de refração. Um raio de luz, ao incidir nessa primeira face, ele não sofre desvio, porque incide perpendicularmente à superfície de separação, então é sem desvio. E ao incidir na segunda face, você vai desenhar a reta normal, que é a reta perpendicular à superfície. O raio de luz, ao ir para o meio, cujo índice de refração é menor, ela vai aumentar o ângulo, ou seja, vai afastar desta reta normal e vai convergir para um ponto. Então, lentes de bordas finas são lentes convergentes. E lentes de borda grossa, quando um raio de luz vier paralelo aqui, ele vai incidir sem sofrer desvio na primeira face, porque ele incide perpendicularmente à face. E ao incidir na segunda face, você desenha a reta normal, que é perpendicular à superfície. Como ele vai para o meio em que tem um índice de refração menor, o ângulo vai ter que ser maior, ao contrário. Então ele vai ter que afastar da normal. Então nós temos que uma lente de bordas finas é convergente e uma lente de borda grossa é divergente, como foi mostrado no slide anterior através daquele vídeo. Esse é o caso comum de uma lente de vidro imerso no meio. Você não pode esquecer esse caso. Já quando o índice de refração da lente for menor que o do meio, ou seja, a lente for imersa num meio em que o índice de refração do meio seja maior que o da lente, a luz propagar aqui com velocidade menor, o que vai acontecer? Vai inverter. Tem aqui a lente de bordas finas, um feixe de luz que vem paralelo aqui. Ao incidir nessa face, você desenha a reta normal novamente. Só que agora ela está indo para um meio mais refringente. Quanto maior é o índice de refração, menor é o ângulo. Então ela vai ter que aproximar da reta normal para diminuir o ângulo aqui com essa reta normal. E diminuir aqui. Então a lente de bordas finas virou divergente, mudou o seu comportamento óptico ao ser inserida num meio em que o índice de refração do meio é maior que o da lente. E a lente de bordas grossas desenha a reta normal, o raio de luz tem que aproximar da reta normal, porque o índice de refração é maior, então o ângulo tem que ser menor. A lente de bordas grossas vai virar convergente, ou seja, inverteu. A dica que eu dou é a seguinte: primeiro, guarde o caso comum. Lentes de bordas finas convergentes, lentes de bordas grossas divergente. É o caso comum da lente de vidro imersa no ar, em que o índice de refração da lente é maior que o do meio. Se caso você leve essa lente para um meio em que o índice de refração do meio seja maior que o da lente, aí vai inverter. Grava que inverte.
Lente de bordas finas não era convergente? Agora vai ser divergente. Lente de bordas grossas não era divergente? Agora vai ser convergente, ou seja, inverte. Vamos lá para um exemplo. Um estudante deseja queimar uma folha de papel concentrando com apenas uma lente, um feixe de luz solar na superfície da folha. Qual é a lente que converge? Convergente ou divergente? Convergente. E convergente as lentes de bordas finas, que são um caso comum, lente de vidro imerso no ar. Beleza? Vamos lá. Para tal, ele dispõe de 4 lentes de vidros, cujos perfis são mostrados a seguir. Então, 1, 2, 3, 4. Para conseguir seu intento, que seria queimar a folha de papel, o estudante poderá usar as lentes? Galera, se ele não falou aqui o índice de difração do meio e de fora ser maior ou menor da lente, é o caso comum. Lente de bordas finas, ou lentes de índice de difração maior do que o meio externo, ou seja, lente de vidro imerso no ar. Para uma lente de vidro imerso no ar queimar um objeto, ela tem que ser uma lente convergente. E as lentes convergentes são as lentes de bordas finas, em que a extremidade é mais fina que o meio. Então a lente 1 é uma lente convergente, a lente 2 é divergente porque é bordas grossas, a lente 3 é convergente porque é bordas finas e a lente 4 é divergente porque é bordas grossas. Para conseguir seu intento, o estudante poderá usar as lentes 1 e 3, que são bordas finas, ou seja, lente convergente. Então, guarde um caso comum em que lentes de bordas finas são convergentes e lentes de bordas grossas são divergentes. Para queimar uma folha, eu tenho que ter uma lente convergente, que são as lentes de bordas finas. Então, essa aqui seria a resolução deste exemplo. Nós iremos trabalhar na construção gráfica das imagens de um tipo de lente que é chamada de lente delgada. O que seria uma lente delgada? Cuja espessura E, que seria esse daqui, o centro dela aqui, é desprezível comparado ao raio de curvatura R. Então a curvatura aqui é muito maior, o raio de curvatura, do que essa espessura aqui. Ela vai ser desprezível em relação a esse raio de curvatura. Quando isso ocorrer, essa lente é chamada de lente delgada. A partir daqui iremos estudar as imagens formadas por esse tipo de lente, que seriam as lentes delgadas. Vamos agora falar dos elementos da lente. Então você tem aqui uma lente de espessura aí, raio de curvatura R1, que seria dessa face aqui convexa, e dessa face côncava aqui nós temos o raio de curvatura R2. A lente pode ser representada dessa forma aqui. Lentes de bordas finas são lentes convergentes no caso comum, né? Então tá aqui, ó. Certo? E aqui nós temos elementos que vamos discutir item por item. Vamos primeiro falar do centro óptico, que seria aqui, ó. É o ponto médio entre os vértices V. O que seriam os vértices? Seriam os pontos da face aqui, ó. O centro óptico é o ponto médio entre essas faces. Para uma lente delgada, ou seja, uma lente muito fina, os vértices coincidem com o ponto do centro óptico. Então essas faces estão tão próximas uma da outra, a espessura é tão pequena que ela coincide com o centro óptico. Nós temos o eixo principal, que é a linha que contém o anteprincipal, o foco e o centro da lente. E seria esse daqui. Agora vamos falar do foco e do anteprincipal. O foco é o ponto onde a luz é focalizada. A distância entre este ponto e o centro óptico, que é o O, é chamada de distância focal. E o anteprincipal, que tem o dobro da distância focal, tá aqui, ó, um dobro da distância focal, é o ponto que dista até o centro óptico o dobro da distância focal. Então, um ponto que tem a distância do dobro da distância focal é chamado de anteprincipal. E o eixo que contém todos esses pontos é chamado de o eixo principal, que já foi lido. Agora nós iremos falar sobre as construções das imagens. E para isso precisamos falar dos raios particulares para determinar onde que vai se formar a imagem e quais são suas características. Então primeiro vamos olhar para a lente aqui, ó. Lente convergente, bordas finas, lentes divergentes, bordas grossas, que é o caso comum de uma lente de vidro imerso no ar. E a difração da lente é maior que o do ar, beleza? Bom, os elementos, nós temos esse O, que é chamado de centro óptico da lente. O F são os focos, a lente vai ter dois focos, né? O F' é chamado de foco imagem e o F é chamado de foco objeto. Nós já veremos porque um é imagem e o outro é objeto.
Temos o A, que é o antiprincipal, que é o dobro da distância focal. O A' é antiprincipal imagem e o A objeto e o A aqui seria o antiprincipal objeto. Primeiro raio notável diz o seguinte: se um raio de luz incide paralelamente ao eixo principal, que é o eixo que contém esses pontos aqui, o raio refratado, o seu prolongamento, emerge segundo uma direção que passa pelo foco-imagem F'. Então, F', que é o foco-imagem, é aquele foco em que todo raio que vem paralelamente é desviado e passa por ele, ou raio e seu prolongamento. No caso da lente convergente, é o próprio raio que vai ser desviado. Ele vai convergir e passar pelo foco. Esse foco é o foco-imagem. Na lente divergente, esse foco-imagem, F', da lente convergente é chamado de real, porque é passado pelo próprio raio. Aqui formariam imagens reais que podem ser projetadas. No caso da lente divergente, ela vai divergir o raio. Então o raio não vai passar pelo foco aqui, ele vai ser divergido, ele vai vir para cá. Só que o seu prolongamento vai passar pelo foco. Pelo foco qual? Foco-imagem. Então, nesse caso aqui, é o prolongamento do raio que está passando pelo foco-imagem. Então, esse foco-imagem de uma lente divergente é virtual. Formariam aqui imagens virtuais, que não poderiam ser projetadas. Próximo raio particular. Se um raio de luz ou seu prolongamento incide numa direção do foco-objeto, que seria esse foco aqui, né? Esse aqui é o foco-imagem, aqui vai ser o foco-objeto de uma lente convergente. Se aqui é um foco-imagem de uma lente divergente, aqui vai ser o foco-objeto da lente divergente. Então, se o raio passar pelo foco-objeto, é aquele que, ao sair da lente, o raio refratado emerge paralelo ao eixo principal. Pronto. No caso da lente divergente, o foco-objeto está aqui, né? Então, o raio está vindo numa direção em que o seu prolongamento passaria pelo foco-objeto. Ele é desviado paralelamente, certo? Então, todo raio que vem paralelo sofre o desvio passando pelo foco e todo raio que passa pelo foco sofre o desvio saindo paralelo. Próximo, se um raio de luz incide no centro óptico da lente, o raio refratado emerge sem sofrer desvio, que é esse caso aqui, ó. Também aqui. Próximo, se um raio de luz ou prolongamento incide na direção do ponto antiprincipal A, que seria esse A aqui, o raio refratado ou seu prolongamento emerge segundo uma direção que passa pelo antiprincipal também, ó. Aqui e aqui. Já no caso da lente divergente, ele tem que passar por esse antiprincipal aqui, né? Então o raio tem que vir daqui, ó, para passar no antiprincipal. E ele vai se desviar de forma que passe por esse daqui. No caso, é o seu prolongamento. Ele vai ser desviado aqui e seu prolongamento passa pelo antiprincipal. Então, o raio que incide no antiprincipal vai ser refratado passando pelo outro antiprincipal. Agora que já conhecemos os raios notáveis, podemos fazer a construção gráfica das imagens. Iremos começar pela construção gráfica das imagens da lente convergente, aquela que converge o raio num ponto, que é o foco, né? Primeiro caso, quando o objeto está antes do antiprincipal objeto. Todo raio que vem paralelo vai sofrer um desvio, passando pelo foco, imagem. Esse é o raio notável que nós iremos utilizar. O outro raio notável que nós também iremos utilizar sempre, em todas as construções, será aquele que passa pelo centro óptico e não sofre desvio. Está vendo que esses raios que saem da lente, que são os raios refratados, se encontram num ponto aqui? Onde eles se encontram é onde vai formar a imagem. Essa imagem ela é a imagem que é formada pelo encontro dos raios aqui emergentes da lente. No caso, essa imagem pode ser projetada, ela é uma imagem real. Então, aplicação, né, desse caso aqui seria máquinas fotográficas em filmadoras, em que a imagem de um objeto é projetado aqui, ó, por meio de uma lente convergente. Características, ela vai ser real, ela pode ser projetada, menor que o objeto, pode ver que o tamanho dela aqui é menor que o objeto, e invertida. Se o objeto está em pé, ela está de cabeça para baixo, como vocês podem observar aqui. E a posição dela entre o foco, imagem, e o antiprincipal imagem. Próximo caso. Agora o objeto aproximou da lente, ele está em cima do antiprincipal, no ponto A, ó, antiprincipal objeto. Vamos desenhar novamente os raios, que vem paralelo
desvia-se passando pelo foco e o que incide pelo centro óptico não sofre desvio. Olhe onde esses raios irão se encontrar. Aqui onde irão se encontrar é onde vai formar a imagem. Essa imagem, igual ao caso anterior, pode ser projetada, porque é formada pelos próprios raios refratados pela lente, ou seja, desviados pela lente. Características da imagem, ela vai ser real, mesmo tamanho que o objeto e invertida, certo? Essa imagem também tem uma aplicação. Máquinas de fotocópia, você pode utilizar uma lente que copia e uma lente que projeta uma imagem que tem o mesmo tamanho que o objeto, e aí ela pode copiar as imagens com com o mesmo tamanho do objeto. Então, pode ser projetada real, mesmo tamanho que o objeto, você pode comparar aqui o tamanho, e invertida, contrário ao objeto. Você pode notar o seguinte, toda vez que a imagem for real, for projetada, ela será invertida. Posição, a imagem vai estar no ante principal imagem. Então, quando o objeto está no ante principal, a imagem também está no ante principal. Próximo caso, o objeto continuou aproximando da lente, agora está entre o ante principal e o foco. Vamos lá para os raios notáveis. Vem em paralelo, sofre desvio passando pelo foco e imagem. Incide no centro óptico, não sofre desvio. Olha onde os raios refratados irão se encontrar. Nesse ponto aqui, em que vai se formar essa imagem. Nesse caso aqui, ó, você tem o objeto, a lente, que agora o objeto está mais próximo da lente, e a imagem projetada aqui, ó. Ela é invertida, né? Essa aqui tem aplicação nos projetores de filme slides, né? Que você tem a imagem pequena, que o projetor de filmes e slides ele projeta uma imagem grande. Aqui, ó, uma imagem maior que o objeto. Mas, professor, o slide não está de cabeça para baixo, o slide está em pé. É porque ele coloca o objeto aqui, a lâmpada orientada para baixo, para que a lente inverta e ela fique em pé. Então, essa é a sacada dos projetores de filme e slides. Ela coloca o objeto de cabeça para baixo, para que a lente inverta e coloque aqui na posição correta de visual nossa. Características, ó, formada pelo encontro dos raios refratados, então ela é real, pode ser projetada, maior que o objeto e invertida. Toda vez que é real, é invertida. Posição depois do ante principal. Se você comparar os casos aqui que eu estou fazendo, já estamos no terceiro caso. À medida que o objeto aproximou da lente, a imagem afastou da lente e aumentou de tamanho. Pode notar, só voltar lá e você vai notar as outras imagens. Quarto caso, quando o objeto coincide com o foco aqui, com o foco objeto. Vem paralelo, refrata passando pelo foco imagem, incide pelo centro óptico, não sofre desvio. Professor, esses raios aqui não irão se encontrar aqui. Sim, se eles não irão se encontrar, significa que a imagem é imprópria. Na verdade, eles poderiam até se encontrar, né? Duas retas paralelas se encontram aonde? No infinito. Então, essa imagem seria infinitamente grande. Ou seja, ela é uma imagem própria. Quinto e último caso. Não dá mais para você deslocar o objeto, né? Ele já esteve antes do ante principal, no ante principal, segundo caso. Terceiro caso, entre o ante principal e o foco. Quarto caso, no foco. E o quinto caso, entre o foco e o centro óptico. Esse é o último caso. Bom, todo raio que vem paralelo vai refratar passando pelo foco. Só vou utilizar aqueles dois raios notáveis. Nós tivemos 4, só que eu só vou falar de 2. Já é o suficiente para resolver tudo. O raio que incide pelo centro óptico não sofre desvio. Professor, não vai formar imagem real, os raios refratados não irão se encontrar. Sim, mas se você prolongar, eles irão se encontrar? Irão. Então, irá formar uma imagem virtual, uma imagem que é formada pelo prolongamento dos raios. No caso, um observador que esteja aqui, ele vai ver a imagem do mesmo lado que o objeto e não do outro lado projetado, como era nos casos anteriores, que a imagem era real. Seria assim, ó. Tá vendo aqui o objeto, que seria a vela? Aqui está a imagem dela. Olha a imagem. É maior que o objeto? Sim. E não tem a mesma orientação? O objeto não está em pé, a imagem não está em pé? Também.
Então ela está invertida aqui? Não. Então, aplicação, você tem que ela vai ser utilizada aqui, ó, em lupa ou lente de aumento, que forma uma imagem maior quando você quer ver mais detalhes do objeto. Características é virtual, ou seja, não pode ser projetada porque os raios refratados não irão se encontrar. Maior que o objeto, né? Então aqui, ó, você pode comparar aqui. E direita, direita é o contrário de invertida, né? Invertida é quando inverte, né? O objeto está em pé, a imagem está para baixo. E direita é quando tem a mesma orientação do objeto. E a posição vai ficar antes do foco. Então ele vai estar nessa região aqui, ó, antes do foco, objeto. Esse seria o último caso da lente convergente. Vamos agora para a lente divergente, que são as lentes de bordas grossas, né? O caso comum, né? Com aquela lente que o raio que vem paralelo refrata, separando um do outro, divergindo do outro, certo? Posição do objeto. Qualquer posição vai formar a imagem com as mesmas características. Então, nós só vamos ter um caso aqui. Todo raio que vem paralelo refrata passando pelo foco imagem. Só que é uma lente divergente, ela não vai convergir o raio, ela vai divergir o raio. E seu prolongamento irá passar pelo foco imagem, né? E todo raio que incide pelo centro óptico não sofre desvio. Então você vai ter o prolongamento do raio refratado aqui e o prolongamento do raio refratado aqui, que está aqui, ó, em cima. Então não tem nem como ver porque ele é pontilhado. Onde vai se encontrar os prolongamentos? Aqui. Então aqui irá se formar a imagem na lente divergente. Olha, a imagem é menor que o objeto. Aplicação: lente para correção de miopia. Então quem é míope utiliza esse tipo de lente aqui, ó. Nós iremos estudar na nossa próxima aula. Próximo assunto, no caso, será correções de problemas de visão. Aqui a imagem é menor que o objeto direito, então características virtual, porque ela não é formada pelo encontro dos raios refratados, é formada pelo prolongamento dos encontros. Um observador, para o observador os raios pareceriam surgir desse ponto aqui, que é o objeto. Então a imagem é que forma-se aqui. Virtual, menor que o objeto, como você pode comparar aqui, e direito, ou seja, ter a mesma orientação do objeto. Posição entre o centro óptico e o foco imagem. Então, essas aqui seriam as construções das imagens nas lentes. Vamos lá para o nosso exemplo. O esquema a seguir representa em escala um objeto O e sua imagem I, conjugada por um sistema óptico S. Está aqui. O sistema óptico S é compatível. O sistema óptico S compatível com o esquema E. Então, um espelho côncavo, um espelho convexo, uma lente convergente, uma lente divergente, uma lâmina de faces paralelas. Bom, o que você está vendo aqui? O objeto e a imagem. A imagem está à direita, gente. Toda vez que ela é direita, ela vai ser virtual, certo? Toda vez que ela é real, vai ser invertida. No caso aqui, ela é direita e está do mesmo lado que o objeto. Nesse caso aqui, que lente que vai ser essa? Se você olhar todos os casos lá da lente convergente, você poderia ver que a lente convergente formaria uma imagem aqui, quando fosse real, projetada, e quando fosse virtual, a imagem ficaria depois do objeto e ela seria maior que o objeto, né? Então, esse caso aqui não pode ser lente convergente. Se você olhar a lente divergente, quando ela forma a imagem virtual, que é a única imagem que ela forma, a imagem vai estar aqui, ó, virtual, direita e menor. Ou seja, virtual, direita e menor bate com uma lente divergente? Bate. Então essa daqui seria a resposta deste exemplo. Com isso eu termino com vocês a aula de lentes, de construção gráfica de imagens. Espero que tenha ajudado no entendimento do conteúdo e muito obrigado pela sua atenção até aqui.